Solenidade da Santíssima Trindade. A Trindade deve ser pensada como o amor e a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se expandem envolvendo cada ser humano. Desde sempre, Deus se autocomunica e se autodoa, a fim de que mesmo os escravos que viviam marcados pela tragédia tenham, em razão da autocomunicação e autodoação, a esperança de um futuro melhor. A história da humanidade é marcada pelas pegadas deixadas pela Trindade, que caminha junto ao povo de Deus. A Trindade caminha junto de cada um de nós, indicando como deveria ser o relacionamento entre todos aqueles que vivem em comunidade, numa relação definida por contínuos laços de autodoação. A Escritura mostra a Trindade que se comunica de forma pessoal. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem nas narrativas, enfatiza-se a simpatia, a empatia, a pessoalidade e a paixão pela humanidade. Na primeira leitura, Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 32 a 34 e de 39 a 40, Deus se revela na história ao ser humano. Ele vem ao nosso encontro revelando-se nas diversas situações do cotidiano, pelo mundo, de modo que possamos reconhecê-lo. Deus habita na história humana e junto aos seres humanos participa da peregrinação que fazemos pela vida. O mesmo Deus que agia no passado continua agindo ainda hoje. A experiência que vivemos com Deus é um privilégio. Ele é grandioso e seus atos são sublimes. Quando olhamos a história do povo de Deus, vemos e encontramos testemunhos dos seus feitos. Ele não é somente o Criador de todas as coisas e o princípio de todas as coisas. Ele é o Deus que decidiu amar o seu povo. As experiências do povo de Deus são como faróis que nos iluminam. Na beleza desse passado, podemos enxergar a mão de Deus agindo em favor do seu povo, uma ação que provoca libertação e conduz o povo por um caminho, um novo caminho para a construção de um novo projeto de vida. Essa luz brilha sobre o nosso tempo e podemos perceber com plena certeza que Deus continua a agir com mão forte a nosso favor. Deus caminha ao nosso lado. A autoapresentação de Deus fala ao mesmo tempo da capacidade do povo de ouvir e a plena certeza de que Deus fala e é um Deus vivo. No Salmo 32, encontramos um hino de louvor ao Deus da vida que se manifesta de duas formas, na criação e na história do seu povo. História essa construída a partir do amor, da sua palavra, da sua justiça, do direito e da sua bondade. Deus se manifesta ao mundo da mesma forma como seu povo deveria se manifestar. A melhor maneira de viver é reproduzir em nosso cotidiano o que é próprio da manifestação de Deus: o amor, a bondade, a justiça e o direito. Na segunda leitura, Romanos capítulo 8, versículos de 14 ao 17, viver no Espírito é o contraponto de viver na carne. Percebemos que são dois projetos que se excluem e são contrários. Não é possível viver o projeto do Espírito e o da carne ao mesmo tempo. Viver no Espírito é assumir verdadeiramente um compromisso com Jesus. E assumir um compromisso com Ele significa dedicar-se a Ele. Viver no Espírito é viver uma vida nova na dependência de Jesus. A união do Espírito com o nosso Espírito nos torna filhos e herdeiros de Deus. Paulo afirma a paternidade divina, o Abá, o paizinho querido, a mesma expressão usada pelas crianças em aramaico e por Jesus para falar de Deus. Não se trata apenas de uma filiação qualquer,
mas de afetividade, de comunhão e de laços de intimidade e amorosidade entre o Filho e o Pai. Somos encorajados a nos dirigir a Deus amorosamente, como uma criança se dirige ao seu paizinho, uma imagem para expressar a comunhão e a intimidade com Deus. Não existem mais barreiras, Ele está à nossa disposição, como um pai está à disposição do seu filho. No Evangelho, Mateus 28, 16, 20, Jesus reúne os seus discípulos para transmitir a eles a maior de todas as missões. A declaração de Jesus é fantástica. Desde o início, os discípulos são chamados e desafiados a continuarem a missão de Jesus, não para desfrutarem de privilégios ou se acomodarem. São chamados à iniciativa, onde não tem espaço para passividade e acomodação. A missão leva à desinstalação, que não permite que os discípulos estejam presos entre quatro paredes e nem que vivam um evangelho somente de aparências. O Evangelho de Mateus começa afirmando a autoridade de Jesus. Depois de ser glorificado e ressuscitado dos mortos, assume a posse completa da autoridade. Com sua autoridade, ele envia os discípulos para a missão, não de modo restrito, mas a uma ampliação da missão. O alvo da missão são todas as nações. A igreja, composta por todos os batizados, discípulos, unidos pelo batismo ao Pai, ao Filho e ao Espírito, em plena comunhão divina, para viver em obediência ao projeto de Jesus, em processo contínuo de ensino e aprendizado, formando os demais nos valores de Jesus. A presença de Jesus no meio da comunidade dos discípulos é incondicional. A comunidade de Jesus é chamada a fazer um compromisso com a missão impulsionada pela Trindade. O discípulo não pode realizar sozinho a sua missão, a partir da sua própria competência, mas é a Trindade a melhor comunidade que peregrina junto dos discípulos, fazendo missão em todo o mundo. Por conta da Trindade, a Igreja está no centro da vontade de Deus, enquanto ela assume o seu papel missionário. A Igreja ou é missionária ou deixa de ser Igreja. A ordem de Jesus é para todo o seu povo, e não importa onde estejamos, devemos florescer e anunciar a boa nova do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.